da pasta ministerial não apontou fraude ou constatou irregularidades no pleito realizado neste ano. Porém, o documento indica que o sistema eleitoral não está isento de sofrer um ataque do que o Ministério chamou de um eventual código malicioso. Esse ponto destacado pelo ministro Paulo Sérgio Nogueira, conforme o relatório, se trata de uma vulnerabilidade que pode apresentar riscos à segurança do processo. Apesar de levantar suspeitas, o documento não deixa claro como o sistema poderia ter o funcionamento alterado ou se isso ocorreu de alguma forma. O Ministério da Defesa ainda sugere que seja realizada uma investigação técnica para melhorar a compilação do código-fonte dos equipamentos e de seus possíveis efeitos, a promoção de uma análise minuciosa dos códigos binários que efetivamente foram executados nas urnas eletrônicas, além da formação de uma comissão específica, integrada por técnicos renomados da sociedade e por técnicos representantes das entidades fiscalizadoras. Por meio de uma nota oficial, o Tribunal Superior Eleitoral informou que recebeu com satisfação o relatório final do Ministério da Defesa. A Corte ressaltou que o documento da pasta ministerial, assim como todas as demais entidades fiscalizadoras, não apontou a existência de nenhuma fraude ou inconsistência nas urnas eletrônicas e no processo eleitoral desse ano. O tribunal ainda ressaltou que as sugestões encaminhadas para aperfeiçoamento do sistema serão oportunamente analisadas. A Justiça Eleitoral também reforçou que as urnas eletrônicas são motivo de orgulho nacional e que as eleições comprovam a eficácia, lisura e total transparência da apuração e totalização dos votos. O Ministério da Defesa elaborou um documento por uma equipe de técnicos militares da corporação. O relatório da auditoria é fruto de um pedido feito pelo presidente Jair Bolsonaro do PL para que o processo eleitoral fosse acompanhado. Outras entidades, como o Tribunal de Contas da União e a Ordem dos Advogados do Brasil, divulgaram relatórios em que ressaltam que não encontraram também divergências nos boletins de urnas. E depois da repercussão do resultado da auditoria realizada nas urnas eletrônicas, divulgado ontem, o Ministério divulgou uma nova nota hoje, mais cedo, e no comunicado, a pasta diz que, embora não tenha apontado qualquer irregularidade no processo eleitoral, no relatório apresentado, o Ministério não exclui a possibilidade de existência de fraude ou inconsistência nas urnas. Vamos lá dividir essa conversa em várias partes, porque ela é muito importante. Primeiro, vou começar aqui dos relatórios da OAB e tal. Advogado entende o que de informática? A OAB apresentou os técnicos que fizeram a verificação, então tem que desconsiderar. Até porque a OAB tem que se preocupar com outras coisas do mundo jurídico e não com isso, que ela anda bem ausente do debate público que lhe cabe. O TCU é o TCU lá, né, comandado pelo apadrinhado do Renan Calheiros, é um órgão que não é isento hoje. Não é isento, ponto. O relatório das Forças Armadas, e aí eu quero aprofundar a discussão, escola. Primeiro que é relatório, tá? O documento tem um nome, chamado relatório. Então não venha com a história de auditoria. Até porque não tem como fazer auditoria, e é isso que eu quero centrar aqui, porque não há outra forma de fazer a fiscalização, porque não há redundância. Redundância é quando você tem várias formas de fazer a mesma coisa. Aqui na rádio, por exemplo, se o meu microfone falhar, tem outro sistema de áudio para captar, para levar o som para vocês. O Escola usa um microfone que a gente chama de duplo, porque se queimar um, o outro funciona e não sai do ar. Então isso é redundância. Nas urnas, funcionaria algo como a propósito do voto impresso, né? Que você iria continuar com o sistema eletrônico de votação, mas olha, na minha urna teve problema, então tá aqui. As cédulas estão num cofre, a gente faz a contagem manual para ver se bate. Isso é redundância, não temos isso. Então não tem como fazer auditoria, porque o que se fez é pegar os mesmos dados que o TSE sempre utilizou e olhar para eles de novo. Não tem como fazer um confronto de dados. É importante reforçar isso. Eu conversei com um amigo da Polícia Federal que trabalha na área de informática, da PF inclusive. Ele eu tô até abrindo a mensagem aqui para não vou revelar o nome, pediu o sigilo da fonte, mas para ler exatamente o que ele mandou. Se fosse um laudo pericial, ia ser inconclusivo. Não foi dado muito acesso. Então ele aponta algumas vulnerabilidades que poderiam existir e que pudessem representar alguma ameaça a ser exploradas. Esse relatório, na verdade, ele dá indícios de problemas. E em um país sério, esses indícios têm que ser verificados. É simples assim. O TSE, em vez de emitir nota dizendo que ficou feliz, teria que acolher essas suspeitas e explicar se elas são fundadas ou não, e se forem, né, rever o que aconteceu. E se não forem, falar, isso aqui não tem nada a ver. Essa nota do TSE não explica nada do que foi levantado. E aí, escola, para colocar mais lenha na fogueira, informação agora aqui do portal Antagonista,
né, que também está circulando por os outros veículos de imprensa. O Bolsonaro acabou de reunir generais em uma reunião de emergência. Essa reunião, segundo o portal O Antagonista, está acontecendo agora e tem como pauta esse relatório da defesa sobre a eleição e os protestos em frente aos quartéis. O que isso quer dizer? Não sabemos. Temos que aguardar o desfecho dessa reunião para entender o que vai ser divulgado e o que vai ser feito. Se ele vai falar, né? Exato. E se é de verdade importante, às vezes não é nada, é uma coisa protocolar, enfim. Mas, né, temos que aguardar essa reunião terminar para saber o que vai acontecer. Mas o que tem que ficar claro é o seguinte: uma parte da população não confia no sistema adotado atualmente no Brasil. E isso tem que ser entendido pela classe política, principalmente pelo Congresso Nacional, que tem que dar uma solução para isso. O caminho não é censurar, não é proibir de perguntar, o caminho é explicar, conscientizar. Olha, qual que é a sua dúvida? A minha dúvida é X, então explica. Isso. Minha dúvida é Y. Isso. Se não houver conversa, não haverá pacificação, escola. E o que me incomoda nessa história toda é porque o TSE não explica, proíbe de perguntar e ainda chama de antidemocrático quem faz qualquer questionamento. Questionamento não é ataque à instituição. Questionamento, inclusive, ajuda a instituição a se aperfeiçoar. E é isso que está em jogo nesse processo. Então, temos que ter muito cuidado, né? O relatório realmente não traz, como a gente já adiantou aqui, nenhuma prova de fraude de forma robusta. É importante pincelar isso, mas ele coloca ali que há portas abertas. Então, no mínimo, nós temos que fechar essas portas para as próximas eleições. Temos que avançar. Não dá para fingir que nada está acontecendo. É isso aí, e a gente tem que acompanhar inclusive os resultados, né, Mike? Você coloca aí que existem falhas, mas que falhas são essas? Elas precisam ser aprofundadas, como você disse, não existe auditoria no processo eleitoral, mas sim uma maneira como foi feita. Claro, esses militares acompanharam o processo de apuração. A gente já vem divulgando isso desde o primeiro turno, seguraram a divulgação desse relatório no primeiro turno, preferiram segurar um pouco mais ainda agora no segundo turno. 10 dias depois, portanto, eles publicaram com essas conclusões. Essas conclusões, claro, precisam ser levadas em conta tanto pelo TSE, mas as Forças Armadas, não só com essa nota divulgada hoje, também precisa dar explicações sobre o que pode ser feito ou sugestões de melhorias, porque é aquela coisa, né? Criticar é muito fácil, mas como melhorar é que a coisa precisa ser feita, porque senão uma coisa está sendo feita, é apagar fogo com gasolina. Então precisa, claro, ter um diálogo melhor, um diálogo mais aberto, não só entre poderes, mas com o eleitor. A gente vai repetir, continuar batendo nessa tecla aí, até que o povo se sinta seguro das decisões ou das escolhas. Mas aí eu coloco uma opinião até um pouco mais polêmica nessa discussão, Mike, porque muito tem se falado da dúvida da eleição presidencial. Mas aí, ok, se existir dúvida, qualquer tipo de dúvida, então esses políticos que estão bradando pela nova eleição presidencial, ou que não acreditam no resultado das urnas, também não acreditam no resultado das urnas que os elegeram. Aí eles precisam mudar o discurso ou ver o que pode ser feito. Porque se precisar fazer uma nova eleição, claro que não vai acontecer, que eles façam desse discurso algo muito mais plausível, né? Porque tem político também surfando nessa onda de tal maneira absurda, né? É isso. Agora é importante reforçar, escola, que os militares dizem que não conseguiram avançar tanto na investigação, que não tiveram acesso. Eles reclamam que não tiveram acesso ao chamado código-fonte. Foi solicitado isso, não tiveram acesso, e por isso que eles justificam no próprio relatório algo como: olha, não conseguimos avançar mais porque faltou acesso. Então está na hora do TSE liberar esse acesso logo, até para tirar essas dúvidas. Nós temos que tentar resolver a questão